A Guerra do Eixo contra a navegação brasileira estava em seu auge em 1942. E hoje você vai conhecer a história do único brasileiro que esteve a bordo de um submarino alemão. No começo de setembro de 1942, o transatlântico espanhol Cabo de Hornos aproximou-se da entrada da Baía de Todos os Santos, lentamente aproximando-se para atracar no porto de Salvador. O navio, que fazia a ligação regular entre a Espanha e a América do Sul durante a guerra, havia feito uma parada no Caribe e lá buscara uma insólita e trágica carga, que agora seria entregue ao governo brasileiro. O Brasil havia declarado guerra à Alemanha e à Itália em 22 de agosto. E a entrada do país na Segunda Guerra Mundial havia modificado repentinamente diversos aspectos da vida e da política brasileira. O exército brasileiro havia cercado o Atracadouro, impedindo a aproximação de quaisquer curiosos interessados no grande navio espanhol, ocultando das lentes da imprensa o desembarque de 116 emaciadas figuras, vítimas da ação dos submarinos alemães contra 3 embarcações brasileiras, em ataques ocorridos antes da declaração de guerra. Mesmo com o bloqueio das autoridades, mais tarde naquele dia a imprensa conseguiu conversar com alguns dos náufragos resgatados. E em meio a todas as conversas, um curioso assunto sempre surgia: o do brasileiro que estivera a bordo de um submarino alemão. Intrigado com a história, um repórter do jornal O Globo então foi mais a fundo e perguntou sobre a identidade do homem até que conseguiu localizá-lo, extraindo do próprio um relato em primeira mão da singular aventura em que se envolvera, tornando-o o único brasileiro em toda a guerra a vivenciar este tipo de acontecimento. Seu nome era Carlos Rodrigues dos Santos, um paraense de 37 anos de idade residente da capital Belém, casado e pai de 2 filhos pequenos, e mais conhecido por seu apelido Parazinho. Ao sentar-se para conversar com o repórter, Parazinho relatou-lhe que a história que marcara-lhe a vida havia começado 2 meses antes. Parazinho era foguista, ou operador de caldeira, a bordo do petroleiro a vapor Piave, de 79 metros de comprimento e 2.347 toneladas, embarcação pertencente à empresa carioca Lloyd Nacional, e zarpara de Recife com escala em Belém para buscar uma carga de combustível numa refinaria da Venezuela. O navio havia sido construído em Port Arthur, no Canadá, em 1912, e inicialmente batizado de Hamiltonian, sendo vendido aos seus proprietários brasileiros em 1918, e naquela ocasião navegava vazio com sua tripulação de 35 homens, sob comando do capitão de longo curso Renato Ferreira da Silva. Após partir de Belém, o Piave navegou rumo noroeste, adentrando o Mar do Caribe enquanto navegava sozinho, cortando as ondas a apenas 8 nós, ou cerca de 15 km por hora. Enquanto isso, aproximava-se dali um dos mais temidos caçadores marítimos da Segunda Guerra Mundial, um grande submarino do tipo 9C da Marinha de Guerra Alemã, o U-155, comandado pelo experiente capitão Adolf Pinning. Após a declaração de guerra da Alemanha aos Estados Unidos em dezembro de 1941, a Kriegsmarine começou a operar com grande intensidade na costa leste norte-americana e, pegando a navegação do país ainda em estado de desorganização, realizou uma longa sequência de bem-sucedidos ataques, afundando numerosos navios mercantes por lá. Contudo, após alguns meses, rapidamente o Departamento de Guerra organizou e operacionalizou um eficaz esquema de comboios protegidos por aeronaves e destroyers, e o custo de manter operações naquela região subiu assustadoramente para o alto comando naval em Berlim. Mas os alemães perceberam que o mesmo tipo de sistema ainda não havia sido implementado em águas caribenhas, e dado que por lá passavam vastos carregamentos de matérias-primas para os Estados Unidos, cada vez mais submarinos foram enviados para patrulhar a região. Nesse ínterim, o U-155 zarpou de Lorient, no litoral francês do Atlântico, em 9 de julho, com Pinning no comando em sua 3ª patrulha. O capitão já havia afundado 10 navios mercantes em suas 2 patrulhas anteriores, incluindo o cargueiro brasileiro Arabutan,
torpedeado por ele na costa americana da Carolina do Norte em 7 de março daquele ano. Na noite de 27 de julho, o U-155 navegava a cerca de 400 quilômetros a leste de Barbados, quando avistou pelo periscópio um vapor de carga, armado na proa com um canhão de 120 milímetros. Tratava-se do mercante brasileiro Barbacena, de 4.772 toneladas, que rumava para Nova York com uma carga de café. Aproximando-se cuidadosamente, Pinning disparou uma rajada de 2 torpedos às 20 horas e 49 minutos, mas os 2 artefatos erraram o alvo. Determinado, ele perseguiu o Barbacena pelas horas seguintes e às 2h15 da madrugada de 28 de julho, colocou o navio na mira e disparou mais 2 torpedos, desta vez de forma certeira. Os torpedos impactaram em rápida sequência contra a lateral do navio, causando uma rápida inundação que consumiu a embarcação em apenas 20 minutos, deixando 6 mortos e 56 sobreviventes em 4 barcos salva-vidas na água. Logo ao sul dali navegava desavisadamente o Piave, sem ter recebido qualquer aviso do afundamento do Barbacena. No começo daquela tarde, o U-Boat avistou o petroleiro brasileiro, verificando que de fato se encontrava sozinho. Aproximando-se em profundidade de periscópio, Pinning manteve o Piave na mira e examinou seu curso para definir a melhor posição para o ataque. Às 17h15, tendo a lateral do navio perfeitamente enquadrada, ele ordenou o disparo de 2 torpedos. Os artefatos correram logo abaixo da superfície em direção ao navio, mas o primeiro errou o alvo, passando logo à frente da proa do Piave. O segundo torpedo, no entanto, foi fatal, acertando em cheio o petroleiro, chacoalhando-o e abrindo um rombo em seu casco. Completamente aturdida, a tripulação imediatamente buscou seus coletes e, após avaliar os danos, o capitão Renato ordenou o abandono do navio. O acerto de apenas um torpedo fez com que o Piave afundasse apenas lentamente, e felizmente nenhum tripulante havia sido morto na explosão. Todavia, durante a evacuação, o capitão sofreu um acidente fatal ao ser atingido na cabeça por uma peça dos barcos salva-vidas, tornando-se a única baixa da tripulação do navio. Após o ataque, o U-155 emergiu e, vendo o navio ainda na superfície, Pinning ordenou que o mesmo fosse afundado pelo canhão de 105 milímetros do convés, para impedir que fosse eventualmente rebocado dali. Ao primeiro disparo, a tripulação entrou em pânico e afastou-se como pôde do Piave, e naquele momento Parazinho foi jogado ao mar, sendo separado do restante dos náufragos. Ao recobrar os sentidos, chegou atordoado à superfície e, após alguns momentos de pânico, tentou orientar-se, nadando em direção a alguns pedaços de madeira que ele viu perto de si e que identificou como partes do toldo do navio. Enquanto isso, o Piave em chamas sumia sob as ondas, às vistas do desolado grupo de sobreviventes, a bordo de uma baleeira e 2 botes salva-vidas. Após ver seu navio ser engolido pelas águas, observaram aterrorizados o submarino acinzentado aproximar-se, com marujos alemães armados em seu convés. Ao verem o U-155 de perto, os brasileiros temeram por suas vidas, mas o capitão Pinning apenas queria informações. Os interrogou sobre o nome e a nacionalidade da embarcação, sua procedência, carga e seu destino. Depois disso, deu aos confusos náufragos 10 litros de água potável, 3 pães de centeio e uma garrafa de rum, apontando-lhes a direção de Barbados antes de afastar-se e mergulhar. Longe dali, Parazinho havia ficado quase 1 hora agarrado às tábuas, nas gélidas águas daquele fim de tarde, quando então avistou uma baleeira emborcada, nadando em direção a ela e deitando-se sobre seu fundo virado, completamente exausto e com hipotermia. O capitão Pinning observou o feito de Parazinho pelo periscópio e, ao invés de afastar-se do local, decidiu dar meia volta no submarino e ir em sua direção. Respirando profundamente para tentar recuperar o fôlego e a calma, Parazinho indagava sobre seu destino, estando tão longe do restante dos sobreviventes, quando de repente viu assombrado uma imensa mancha escura crescendo sob as ondas, e posteriormente o mar se agitar em espuma branca com o lento surgimento da torre do submarino alemão logo ao seu lado. Sem ter como reagir, ele apenas sentou-se sobre a baleeira e logo viu a escotilha abrir-se,
com um homem de uniforme escuro acenando para ele para que subisse a bordo. Mal acreditando nos olhos e sem qualquer alternativa, ele apenas obedeceu. Enquanto nadava na direção do submarino, Parazinho percebeu que outros tripulantes já haviam saído pela escotilha e agora esperavam por ele no passadiço. Ele foi puxado para bordo e cercado pelos marujos alemães, que fizeram-lhe diversas perguntas numa língua que ele não conseguia entender. Após alguns segundos, percebendo que o brasileiro estava exausto e tremendo de frio, Pinning ordenou que o deixassem descansar e mandou trazer um cobertor, conhaque e água. Após recompor-se, Parazinho viu aproximar-se dele um oficial, que agachou-se e perguntou-lhe em espanhol: "De que nacionalidade eres tu?" Ele respondeu ser brasileiro. O oficial ainda fez-lhe outras perguntas relativas ao navio e à navegação brasileira, mas Parazinho deu-se por desentendido e, após insistirem por alguns minutos, os alemães desistiram, afastando-se dele. Vendo aquela situação, Parazinho levantou-se e, julgando que podia andar livremente pela embarcação, fez menção de ir em direção à escotilha para descer ao interior do submarino. Mas os alemães rapidamente o bloquearam, gesticulando que era proibido. "Descer? Você? Não", mostraram com as mãos. Apontaram então para os outros náufragos, nos botes à distância, e mais uma vez gesticularam: "Você vai para lá." Rapidamente, Parazinho notou que os motores do submarino haviam sido acionados e que o barco virava sua proa na direção dos náufragos. Nos 15 minutos seguintes, o brasileiro navegou no convés do submarino alemão, acompanhado pelo capitão Pinning e outros 11 tripulantes, até chegarem aos sobreviventes. Os alemães desceram Parazinho na baleeira e mais uma vez indicaram aos náufragos a direção de Barbados. O U-155 em seguida afastou-se e Pinning ordenou o mergulho, com os brasileiros observando o submarino desaparecer nas águas do Caribe. Pouco depois, a baleeira içou suas velas e partiu rumo oeste para tentar alcançar Barbados. Após alguns dias no mar, sem comida nem água, os náufragos brasileiros foram resgatados e eventualmente chegaram a Port of Spain, na ilha de Trinidad, então uma colônia britânica, onde receberam cuidados médicos e alimentação, e juntamente com os sobreviventes do Barbacena e um terceiro navio brasileiro, chegaram ao Brasil pouco mais de um mês depois. Tomando vantagem da desorganizada navegação no Caribe, o capitão Adolf Pinning continuou em sua bem-sucedida patrulha, afundando mais 8 navios mercantes nas 2 semanas seguintes, chegando à marca de 20 navios afundados em 10 de agosto. 3 dias depois, enquanto retornava para sua base em Lorient, ele recebeu por rádio a notícia de que havia sido condecorado com a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro por seus feitos no comando do U-155. Pinning realizaria ainda mais 5 patrulhas com o submarino, elevando seu total para 26 navios afundados, incluindo o porta-aviões britânico HMS Avenger, afundado pelo U-155 em 15 de novembro daquele ano, perto de Gibraltar. Adolf Pinning sobreviveu à guerra, voltando a servir a marinha alemã nos anos 50 e faleceu aos 73 anos de idade em 15 de maio de 1984. Pouco mais de 2 semanas depois do afundamento do Piave, outro submarino alemão, desta vez o U-507 do capitão Haroshar, afundaria mais 5 navios brasileiros na costa do Nordeste, vitimando 600 pessoas em 48 horas, levando o Brasil a declarar guerra à Alemanha em 22 de agosto de 1942. Após aquela viagem que tornou-se muito mais intensa do que ele poderia imaginar, Parazinho conseguiu retornar a Belém e a sua família, vivendo as décadas seguintes num quieto anonimato, tendo se tornado o único brasileiro a abordar um submarino alemão durante o maior conflito armado da história. Gostou desse vídeo aí? Se você gosta do trabalho da Sala de Guerra e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um Pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque assim você retira sua recompensa e entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu já vou agradecer a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você aí ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, eu vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho
para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.